Em algum momento no passado distante, enormes monstros humanoides chamados titãs apareceram subitamente na Terra. Eles caçavam e devoravam qualquer ser humano que conseguissem apanhar. Os humanos já não ocupavam o topo da cadeia alimentar. Com o tempo, a sua população começou a diminuir. Mesmo após várias civilizações serem dizimadas, a humanidade ainda não havia encontrado uma maneira eficaz de combater os titãs. Então, em vez de lutar, decidiram restringir a sua liberdade para se manterem seguros. Os sobreviventes construíram enormes muralhas concêntricas, mais grossas e altas que os titãs, para cercar uma área e impedir invasões. 2 muralhas circulares foram erguidas, uma dentro da outra, garantindo proteção dupla. Dentro dessas muralhas, as pessoas conseguiam viver em paz. No entanto, essa segurança não duraria para sempre. Mesmo após 100 anos, as pessoas ainda viviam com medo dos titãs. Um jovem chamado Eren Jaeger, que morava no distrito externo, sonhava em um dia sair além das muralhas para explorar o mundo. Ele conversava frequentemente com seus amigos, Armin e Mikasa, sobre os mares e oceanos do mundo exterior. Um dia, eles decidem ir até a fronteira e tentar escalar a muralha para ver o que havia do outro lado. Quando se aproximam, ficam impressionados com a altura da muralha, vendo-a de perto pela primeira vez. Armin e Mikasa ficam desconfiados da ideia, afirmando que os titãs ainda podem estar lá fora, mas Eren insiste que já se passaram 100 anos desde que alguém os viu e, sem humanos para devorar, eles provavelmente já teriam morrido. Sejam bem-vindos ao canal Jimmy Filmes. Espero que estejam gostando do conteúdo. Então, para continuarmos, já sabe, se inscreve no canal e deixa o like. Não esquece de deixar a sugestão de filme para o próximo resumo e se tiver um tempinho me segue lá no Instagram. E se quiser assistir a esse filme completo e muitos outros e já ajudar o canal, é só comprar o Cineflix. São vários pacotes promocionais. Só escolher o que melhor te serve e ser feliz. Link vai estar na descrição do vídeo. Agora voltamos ao resumo. A conversa é interrompida quando a patrulha da fronteira chega para prender o grupo por estarem muito próximos da muralha. Revoltado com a tentativa de prender seus amigos, Eren começa a lutar com os soldados, ignorando completamente o fato de que poderia ser executado pelo crime. Nesse momento, o capitão Suda se aproxima e pede que os soldados se retirem. Ele promete punir o grupo pessoalmente e dispensa os militares. Suda compreende o desejo de liberdade de Eren, mas critica suas ações como sendo imaturas. Ele então informa o grupo sobre uma operação militar para explorar além das muralhas. Explica que o governo enviou alguns soldados para investigar a situação do lado de fora, para que Eren não precisasse arriscar a vida. De repente, uma explosão estrondosa surpreende todos, seguida por um terremoto. O chão começa a tremer violentamente, e o grupo recua enquanto a muralha oscila perigosamente. Então, todos veem o que ninguém esperava. Um colossal titã gigantesco aparece do outro lado, maior que a muralha. O monstro solta um grito ensurdecedor e começa a chutar a muralha. Os guardas assistem, apavorados, sem poder fazer nada para detê-lo. Após alguns chutes, o titã finalmente quebra a muralha e desaparece na fumaça. O silêncio toma conta por alguns instantes, mas logo os soldados veem outros titãs passando pela brecha. Eles atacam os monstros com balas de canhão, mas os danos são mínimos, pois os titãs parecem ter propriedades regenerativas poderosas, curando-se rapidamente dos ferimentos. Pouco depois, os titãs alcançam os soldados e começam a devorá-los, um por um. Todos começam a fugir em desespero enquanto os titãs destroem casas e capturam quantas pessoas conseguem. Armin se perde na multidão, enquanto Eren e Mikasa correm em direção à igreja da cidade, onde as pessoas se refugiavam. Mikasa nota uma criança caída no chão, prestes a ser pisoteada pela multidão, e corre para salvá-la, mas acaba se separando de Eren no processo. Eren é arrastado para dentro da igreja, que logo fecha as portas, impedindo a entrada de mais pessoas. Ele observa, pela janela, sua amiga querida sendo abordada por um titã fêmea com dentes aterrorizantes. Mikasa percebe que não há escapatória e inclina a cabeça, aceitando seu destino. Nesse instante, uma explosão violenta empurra todos dentro da igreja para trás. Quando Eren olha novamente, Mikasa e o titã não estão mais lá. Eren corre para fora, desesperado, à procura de Mikasa, mas só encontra ruínas da cidade que um dia foi seu lar. Ao se virar, ele vê os monstros destruindo a igreja e devorando todos lá dentro. Eren então vaga pela cidade destruída, completamente sem esperança. 10 meses após esse evento terrível, um líder de soldados pesquisadores chamado Izuru é enviado ao Comando de Segurança Pública para uma inspeção. Muitos soldados se alistaram no exército local para eventualmente enfrentar os titãs. Cada soldado se esforçava ao máximo para treinar e se preparar para o confronto. Izuru avaliaria e selecionaria algumas descobertas feitas pelos pesquisadores, como armas ou estratégias para derrotar os titãs. Entre eles, estava uma pesquisadora chamada Heng Zoe, que rejeitava as propostas dos outros pesquisadores. Izuru ficou intrigado com ela, e após uma reunião, decidiu segui-la até uma base de pesquisa. Ele ficou surpreso quando Heng o surpreendeu e ameaçou matá-lo. Izuru tentou persuadir Heng a perdoá-lo, e ela o perdoou, dizendo que lhe mostraria um projeto secreto, mas que ele não poderia contar a ninguém. Esse projeto era nada menos que um titã faminto, preso em sua base secreta
secreta de pesquisa. Izuru, ao ver isso, ficou completamente perplexo por ver seu maior inimigo dentro da base, vivo, sem ter sido eliminado, o que lhe parecia extremamente perigoso. Ela demonstrou que qualquer ferimento que não fosse nessa região se curava instantaneamente. Por isso, ela continuou a desenvolver uma ferramenta que pudesse ser usada para voar e atacar a nuca dos titãs. Enquanto discutiam, um superior chegou ao local e informou que os titãs estavam atacando do lado de fora. Ele pediu a todos que fugissem rapidamente, com a intenção de salvar seu objeto de pesquisa. O superior, no entanto, achava que ela estava louca, pois era algo impossível de se fazer. Mas Heng insistiu, e no fim o titã ficou descontrolado, escapou e agarrou o corpo de Heng. Surpreendentemente, ele não a feriu ou devorou. Em vez disso, acalmou-se, enquanto Heng percebia que poderia haver algum tipo de racionalidade no titã. Zuru então atacou, escalando suas costas e desferindo um golpe certeiro na nuca do titã, matando-o instantaneamente. Ao ver isso, Heng ficou chocada e profundamente triste, pois o titã que ela havia cuidado por tanto tempo morreu em um instante. Desde então, ela se isolou e continuou a trabalhar em sua pesquisa sozinha. Depois de algum tempo, Heng apresentou orgulhosamente aos líderes uma ferramenta chamada equipamento de manobra tridimensional. Essa ferramenta é um dispositivo de lançamento que os humanos poderiam usar para se moverem na direção desejada. Ela esperava que, com essa invenção, os soldados pudessem derrotar os titãs com mais facilidade. No entanto, dominar o uso dessa ferramenta perigosa exigia um treinamento rigoroso. Inicialmente, ela não recebeu permissão para utilizá-la, pois era considerada arriscada demais. Mas Izuru tentou ajudar Heng, e, no fim, o uso da ferramenta foi autorizado. Enquanto isso, vemos Sasha e seu cão chamado Shiro. Ela leva uma vida difícil, tendo que sobreviver na floresta com seus familiares, caçando para obter comida. Sasha é conhecida por ser uma caçadora habilidosa, graças às suas habilidades com o arco, que usa para caçar animais na floresta. Quando ela retorna da floresta com seus parentes, encontram a cidade em ruínas devido ao ataque dos titãs. Isso a leva a correr para salvar seus tios e levá-los a um lugar mais seguro. No entanto, no caminho, Sasha não percebe que seu cão, Shiro, correu na direção oposta enquanto ela partia para salvar seus familiares. Desesperada, ela tenta procurar Shiro, mas é impedida de fazê-lo, pois é considerado muito perigoso. Perto dali, alguns soldados da base estão fugindo, mas acabam capturados por titãs, sendo alguns devorados. Dias depois, Sasha acaba se alistando em um posto de proteção e começa a treinar como soldado. Ela e outros recrutas passam por um treinamento rigoroso para se defenderem contra os titãs. O tempo passa, e um ano depois, todos os sobreviventes do ataque anterior dos titãs mudarão-se para o distrito interno. O exército, por sua vez, planejou e se preparou para retomar o distrito externo. Após o influxo de refugiados para o distrito interno e o abandono das terras férteis do distrito externo, começaram a ocorrer escassez de alimentos, tirando a vida de muitos. Se isso continuar, todos acabarão morrendo de fome. A única opção de sobrevivência é retomar o distrito externo e reparar a muralha destruída. O diretor das forças militares, chamado Kabu, faz um discurso para os soldados e chama Heng ao palco. Agora, ela é a líder do arsenal das tropas. Heng então demonstra sua criação, o equipamento de manobra tridimensional, que ela afirma que irá ajudar na luta contra os titãs. Contudo, ela acidentalmente quase atingiu alguns soldados com o equipamento. Em seguida, vemos Eren e Armin no meio da multidão militar. Acontece que ambos sobreviveram ao ataque de 2 anos atrás e agora se juntaram ao exército. Eren quer vingança contra os titãs por terem matado Mikasa, a mulher que ele amava. O capitão Suda também sobreviveu ao ataque, mas perdeu a vontade de viver. Ele agora é um distribuidor de alimentos no exército e tornou-se alcoólico. Os soldados planejam invadir o distrito externo à noite, quando os titãs estarão adormecidos. Eles querem fechar a passagem pela qual os gigantes invadiram a cidade, para impedir a entrada de novos titãs. Depois disso, poderão eliminar os que restarem e recuperar seu distrito. Heng pede a todos que avancem devagar e sem fazer barulho, pois os monstros são sensíveis a sons. A entrada do distrito externo se abre, e o exército parte em caminhões militares. Enquanto avançam, o capitão ordena abruptamente que parem os veículos, sentindo algo se movendo à frente. Os soldados olham ao redor lentamente, apenas para encontrar vacas vagando pela cidade. Uma das soldados, chamada Tiana, ouve um bebê chorando e decide investigar, colocando sua vida em risco. Eren segue a garota, e eles acabam dentro de um edifício destruído. O choro fica mais claro à medida que avançam. De repente, um líquido viscoso cai em Iana. Eles olham para cima, horrorizados, ao verem um enorme titã bebê devorando um humano. O bebê cai na frente deles e começa a chorar. Eles correm aterrorizados. Os soldados começam a entrar em pânico por causa do barulho, mas o capitão ordena que fiquem em silêncio e não atraiam os titãs. De repente, uma mão gigantesca surge do nada e agarra o capitão. Os titãs acordaram e agora os soldados estão em grande perigo. Eren e Iana correm em direção ao grupo enquanto um monstro gigante os persegue. Eles tentam voltar para os veículos, mas o comandante Kabu, percebendo o perigo, foge com o veículo e as armas. Heng, de dentro do veículo, grita para o grupo se dirigir a um prédio abandonado nas proximidades. Os soldados correm em direção ao prédio, mas são cercados por titãs antes de conseguirem escapar.
Eles perdem todas as esperanças, até que de repente, o matador de titãs e capitão do regimento de batedores, Sekishima, aparece. Sekishima usa um dispositivo de manobra para voar e matar os titãs no ar, acertando o ponto fraco na parte de trás de suas nucas. Ele tem uma parceira tão habilidosa quanto ele. Os titãs mortos caem no chão e evaporam. Eles então se dirigem ao prédio, seguidos pelos soldados. Acontece que o comandante Kabu nomeou Sekishima para ajudar na missão. Sekishima salvou a vida de Mikasa naquele dia e até ensinou a lutar contra os titãs. Desde então, eles trabalham como parceiros, vivendo em um mundo dominado pelos titãs. Mikasa aprendeu a dura realidade da vida e não quer mais se associar com pessoas de sua vida passada. Mais tarde, um dos soldados culpa Eren por ter atraído os titãs mais cedo, colocando todos em perigo. Os dois começam a brigar, mas logo são interrompidos por Mikasa. Sekishima pergunta a Eren seu nome e demonstra sua superioridade, levando Eren para conversar em particular. Sekishima ri dele, afirmando que são os humanos que se aprisionam, não os titãs. Eles tiveram medo demais para lutar, e sua covardia os levou àquela situação. Ele então provoca Eren, chamando-o de covarde. Quando Eren nega ser covarde, Sekishima o desafia a deixar de lado seus medos e lutar contra os titãs pela sua liberdade. Eren então procura por Mikasa e a encontra tocando um piano quebrado. Ele tenta se reconectar com ela, mas Mikasa parece indiferente aos seus esforços. Ela diz que se tornou uma pessoa diferente desde que o bebê que cuidava morreu. Mikasa então revela uma marca de mordida em seu corpo, mostrando que o ataque dos titãs fez com ela. Eles são interrompidos por Sekishima, que alimenta Mikasa com uma maçã, demonstrando seu afeto por ela. Um desolado Eren corre para fora e grita em agonia. Seu único amor, por quem ele queria vingar-se dos titãs, não é mais a mesma pessoa. Os dois retornam ao edifício e conversam, enquanto outro casal ao lado dele se beija. Yana fica emocionada ao falar com Eren sobre sua filha, que está no distrito interno. Ela então tenta seduzir Eren e força-se sobre ele, mas são interrompidos quando um olho gigante os observa pela janela. Rapidamente, o titã agarra Yana com a boca, sem dar muito tempo para reagirem. Eren assiste horrorizado enquanto sua amiga é devorada pelo monstro. Muitos outros titãs começam a se aproximar do prédio. Sekishima, Mikasa e outros soldados equipam seus dispositivos e enfrentam os titãs. Sekishima mata a maioria deles, junto com Mikasa, mas muitos soldados ficam feridos, pois era a primeira vez que lutavam. Explosivos são o único recurso que os ajudará a eliminar os titãs a longo prazo, então o comandante Kabu pede a todos que os protejam. Enquanto isso, o casal que se beijava antes é atacado, e o homem morre no confronto. A mulher, devastada pela morte de seu amante, jura vingar-se da criatura que o matou. Em seguida, vemos alguém entrando no veículo com os explosivos e partindo. A mulher que perdeu o companheiro decide se sacrificar e pula no veículo para acionar os explosivos. Ela assume o volante e dirige em direção ao titã que matou seu amado. Quando colide com o titã, a explosão faz suas pernas desintegrarem. No entanto, o ataque não funciona, pois as pernas do titã se regeneram rapidamente. A única forma de matá-los é atacar seu ponto fraco. Eren ainda está no topo do prédio e não ajudou os outros a derrotar os titãs até o momento. Ele se lembra das palavras de Sekishima e usa seu equipamento de manobra tridimensional para atacar. Inicialmente, ele luta para controlar o equipamento, mas consegue fazer sua primeira vítima, com alguma orientação de Sekishima. No entanto, ele perde o equilíbrio logo depois e voa diretamente para a boca da outro titã. O titã arranca uma das suas pernas, mas Eren consegue se salvar, saltando para o telhado. De repente, um titã agarra Armin enquanto ele tenta escapar. Os outros tentam salvá-lo, mas quando o titã está prestes a devorá-lo, Eren, gemendo de dor, não desiste e continua tentando ajudar o amigo. Ele rasteja até a borda do edifício e salta para a boca do monstro, segurando-a aberta. Armin está prestes a ser engolido pelo titã, mas é salvo. Contudo, Eren cai no estômago do titã no processo, onde ele se depara com vários corpos, incluindo Diana. Enquanto isso, Mikasa e os outros estão em um telhado, e Armin conta a ela sobre a morte de Eren. Mikasa não consegue conter suas emoções e chora visivelmente ao ouvir a notícia. Furiosa, ela vai atrás dos titãs e mata todos eles. Porém, seu combustível acaba no meio do caminho, e ela cai no chão. O titã que devorou Eren se aproxima de Mikasa e está prestes a devorá-la também, mas de repente uma mão emerge da boca da criatura. Logo depois, o corpo do titã explode, revelando outro titã dentro dele. O titã recém-formado luta contra os de sua própria espécie e os mata um por um. Os soldados sobreviventes observam, surpresos, quando percebem que o novo titã é, na verdade, Eren. Após eliminar todos os titãs, o titã se aproxima agressivamente do edifício. Eren parece ter esquecido quem é e avança para atacar os soldados. Todos recuam com medo, exceto Mikasa, que chama o nome de Eren. No entanto, ele não para e a agarra. Ao olhar para ela, Eren começa a recuperar lentamente suas memórias e reconhece Mikasa. Ele então cai no chão, morto, e começa a evaporar como os outros titãs. Mikasa corta o ponto fraco dele, e o Eren humano emerge da criatura. Para surpresa de todos, ele regenerou sua perna com a ajuda dos poderes regenerativos do titã.
O último titã finalmente evapora, e Eren lentamente recobra a consciência. Um flashback é mostrado, quando Eren era criança, e seu pai experimentava engenharia genética, injetando nele um soro capaz de transformar uma pessoa em titã. O Capitão Suda também estava presente e ajudou a esconder Eren quando o governo veio por fim às experiências de seu pai. Os soldados, liderados pelo comandante Kabu, prenderam os pais de Eren e os mataram enquanto o garoto se escondia. O comandante incendiou o laboratório enquanto o Capitão Suda levava o menino para um lugar seguro. Voltando ao presente, Eren acorda em choque e se vê amarrado pelos soldados, com armas apontadas para ele. O comandante Kabu entra no edifício e começa a expor sua filosofia, explicando como a humanidade se uniu ao descobrir um inimigo comum, os titãs. Mesmo com os recursos escassos, agora todos estão mais felizes, pois são iguais. No entanto, a habilidade de Eren de se transformar em titã ameaça essa existência pacífica. Eren tenta desesperadamente provar que ainda é humano, mas o comandante se recusa a deixá-lo viver. Ele garante ao comandante que seu amigo será um recurso valioso para a humanidade, pois pode defender a cidade contra os titãs. O Capitão Heng também é contra matar Eren, mas apenas porque deseja experimentá-lo e estudá-lo como titã. Armin continua tentando convencer Kabu, mencionando que é um míssil desativado perto da cidade externa e que, com a ajuda de Eren, eles certamente poderão reparar a muralha. No entanto, a tentativa de Armin só piora a situação, já que Kabu o acusa de sabotar a missão anterior e destruir os explosivos. O comandante ordena que os soldados atirem, enquanto Eren continua a implorar para que lhe deem uma chance de cumprir seu propósito e ajudar o povo dentro da cidade. Vendo seus amigos prestes a serem mortos, Mikasa finalmente decide lutar por suas vidas. O comandante, porém, questiona por que ela está defendendo um monstro. Sem outra escolha, Suda grita para que todos parem e começa a explicar os poderes de Eren. Aparentemente, ele pode controlar a si mesmo enquanto é titã, mas sua consciência desaparece com o tempo. Antes que Suda possa explicar mais, um tiro é disparado, e ele cai no chão. Suda tenta falar com seu último fôlego, mas não consegue e morre. De repente, um titã cai do teto, esmagando o comandante Kabu e os soldados próximos. As pessoas disparam contra o monstro, mas os ataques ricocheteiam em sua pele, que parece ser feita de armadura. O gigante facilmente mata os soldados com um único golpe e agarra Eren em suas mãos. Eles tentam atacar a nuca do titã, mas ele bloqueia com a mão, mostrando sinais de consciência. O titã olha para os soldados, e Mikasa se prepara para defender seus companheiros. Estranhamente, a criatura olha para ela e para de atacar, poupando suas vidas. O gigante então começa a escalar o prédio, levando Eren com ele. Depois de Armin enterrar os mortos, a Capitã Heng assume o comando e decide seguir com o plano de restaurar a muralha. Primeiro, eles devem recuperar a bomba que Armin mencionou e, em seguida, dirigir-se às muralhas externas. Mikasa hesita em voltar para sua cidade natal, mas decide que deve proteger seus camaradas. Ao mesmo tempo, Eren desperta em uma sala branca, ouvindo uma música antiga de mais de 100 anos. Ele se vira e vê uma jukebox tocando um disco de vinil, que ele examina curiosamente. A música para, e ele ouve a voz de um homem, que se revela ser o Capitão Sikishima. O capitão explica que salvou Eren do titã, mas não conseguiu matar o monstro, que conseguiu escapar. Sikishima começa a mostrar a Eren imagens de um século atrás, explicando as origens dos titãs. Aparentemente, os humanos queriam criar super soldados por meio de engenharia genética, e assim surgiram os gigantes que conhecemos como titãs. No entanto, eles perderam o controle do vírus, que começou a se espalhar pela população, transformando pessoas aleatoriamente em titãs e destruindo a sociedade humana. Sem saber quem se transformaria a seguir, os humanos começaram a lutar entre si, levando à autodestruição. De alguma forma, um grupo de pessoas nunca se transformou em titãs e se escondeu dentro dessas muralhas. Eventualmente, um sistema governamental foi formado, que gradualmente se tornou a sociedade atual. As salas brancas onde estão agora foram construídas pelo governo para monitorar as pessoas, garantindo que elas esquecessem o passado da humanidade, facilitando o controle. O capitão afirma que o ataque às muralhas foi planejado pelo governo para incutir medo nas pessoas, pois elas começaram a questionar o que existe além das muralhas. Contudo, o capitão vê esperança em Eren, já que ele consegue manter a consciência após se transformar em titã. Ele acredita que, juntos, eles podem impedir o governo de escravizar as pessoas. Os dois saem, e o capitão mostra a Eren seus seguidores e uma grande quantidade de explosivos que ele roubou do comandante. Ele também demonstra as armas da época das guerras contra os titãs, que são ineficazes contra os gigantes, mas eram usadas para matar pessoas. Sikishima entrega a Eren o equipamento de manobra tridimensional e diz ao garoto que ele agora está no controle de seu próprio destino. Enquanto isso, os membros da tropa conseguem extrair o míssil do solo e planejam a rota em direção à brecha na muralha, antes que qualquer titã os perceba. Mikasa observa de longe, relembrando tempos mais felizes, quando ainda estava com Eren. O grupo segue em direção à cidade, mas Armin para abruptamente ao avistar um veículo blindado à frente do caminhão. Um grupo de soldados desembarca e aponta suas armas para eles. Eren sai do carro e se reúne com seus amigos. Ele pede desculpas a Mikasa por tê-la preocupado, enquanto ela claramente fica feliz em ver seu amigo vivo. Sikishima salta do veículo e examina a bomba que o grupo recuperou. A Capitã Heng fica emocionada ao ver
as armas dos soldados e salta para o tanque, inspecionando as máquinas da época das guerras dos titãs. Sekishima reivindica a posse do míssil, apontando uma arma, e explica seu plano de derrubar o governo destruindo as muralhas internas. Os titãs invadiriam a cidade e matariam os oficiais do governo, derrubando permanentemente o regime atual. Eren fica chocado com o plano do capitão, pois achava que usariam os explosivos para reparar a muralha. Ele questiona o destino dos cidadãos que vivem dentro da cidade, mas Sekishima acredita que eles merecem seu destino, já que permitiram que tal tirania existisse. O capitão diz a Eren para abandonar seu passado e se juntar à causa, mas o garoto começa a se lembrar de todas as mortes e sofrimento causados pelos titãs. Ele grita de agonia e diz ao capitão que se recusa a esquecer seu passado. Percebendo que não será ouvido, Eren investe contra Sekishima, mas é imediatamente jogado no chão. Eren se levanta e tenta atacar o capitão novamente, mas o homem desvia de todos os golpes e contra-ataca rapidamente, derrubando-o novamente. Ele desafia Eren a se transformar em titã enquanto Eren continua a investir furiosamente contra o capitão. Seus ataques são inúteis, pois ele não consegue acertar um único golpe e continua sendo jogado ao chão. Mikasa quer que o capitão pare de bater em seu amigo, mas Sekishima ri e aproveita a oportunidade para humilhar Eren, beijando forçadamente a garota. Ela lhe dá um tapa, mas acaba sendo chutada ao chão. Isso enfurece Eren, que avança cegamente contra o capitão, tornando-se um saco de pancadas, resistente aos golpes de Sekishima. Armin tenta bolar um plano para ajudar seu amigo, enquanto olha para o prédio instável com seu companheiro Tsunade. Antes que Sekishima possa finalizar Eren com sua própria espada, Armin grita para que ele pare e ameaça detonar tudo, acionando a bomba. Ele diz ao companheiro para resgatar Eren e levá-lo ao caminhão, mas o capitão não acredita na ameaça de Armin e ordena que seus homens atirem. De repente, um gancho de escalada atravessa o rosto de um dos homens e atinge o prédio instável. Tsunade corre em frente e começa a puxar a estrutura para baixo. Ele grita para Armin sair de lá e continua puxando com todas as suas forças. Os homens do capitão disparam contra Tsunade, mas ele persiste e consegue derrubar o prédio bem em cima da bomba. Enquanto Armin aproveita para escapar, uma explosão maciça ocorre, quase engolindo o veículo deles, mas o grupo consegue fugir a tempo. Eles olham para a explosão e lamentam a morte de seu amigo, mas Sekishima aparece de repente, de alguma forma tendo sobrevivido. Ele sobe no veículo e declara que vai pegar o míssil. O capitão saca sua espada e, para surpresa de todos, apunhala-se diretamente no coração. Ossos começam a brotar de suas costas, e uma transformação começa a ocorrer enquanto o grupo se afasta rapidamente. Sekishima começa a se transformar em um titã, com partes do corpo do monstro se formando. Armin observa o gigante em choque e percebe que o capitão era o monstro responsável por levar seu amigo e matar o comandante Kabu. Eren planeja apunhalar a si mesmo e se transformar em titã também, mas Jean impede, dizendo que eles não sabem se isso funcionará para ele. Jean diz a Eren que, ao contrário de Sekishima, ele não está sozinho, e que, juntos, eles derrotarão o monstro. O titã blindado se aproxima do grupo e demonstra seu poder, destruindo facilmente 2 outros titãs ao mesmo tempo. A equipe avança em direção ao titã, tentando distraí-lo. Sasha aproveita a oportunidade e dispara uma flecha explosiva no olho do gigante, cegando temporariamente. Eren voa pelo ponto cego do monstro e corta seu tendão de Aquiles, fazendo o titã cair ao chão. Jean vê isso e avança em direção ao gigante, tentando desferir o golpe final por trás de sua nuca. O titã blindado se vira e tenta socar Jean enquanto ele se aproxima, mas Eren consegue chutá-lo para longe e é jogado contra os prédios. O titã blindado se vira e avança em direção ao míssil, mas antes de pegá-lo, percebe que Eren está se transformando no titã berserker. Os titãs rugem furiosamente e avançam um contra o outro. Os dois começam a trocar golpes, mas Eren logo se vê em desvantagem, pois cada ataque só machuca mais devido à armadura de seu oponente. O titã blindado domina a luta e derruba Eren com um chute devastador na cabeça. Sekishima caminha em direção a Eren, planejando terminar a luta, mas o titã berserker agarra uma lâmina de helicóptero próxima e a usa para golpear seu inimigo. O ataque quase corta o titã blindado ao meio, e Eren reúne toda sua força para um golpe final que lança o titã contra os prédios. Sekishima começa a reverter a forma humana, enquanto Eren grita em vitória. Ele se aproxima de seus amigos e começa a levantar a bomba do caminhão. O titã berserker carrega a bomba nas costas e começa a escalar a muralha, com seus companheiros seguindo de perto, usando seus ganchos de escalada. Eles chegam à junção, e Eren tenta posicionar a bomba na estrutura da muralha, mas rapidamente desaba, exausto, e a transformação começa a fazê-lo desmaiar. Mikasa percebe isso e corre para seu amigo. Ela perfura a nuca do titã e tenta despertar Eren, lembrando de sua promessa de levá-la para ver os oceanos. Eren consegue recobrar a consciência após se lembrar de suas memórias e procede a encaixar o míssil na estrutura da muralha. Ao mesmo tempo, a capitã Zan consegue sobreviver à explosão anterior enquanto estava dentro do veículo blindado. Ela se surpreende com sua sorte e começa a recuperar lança-foguetes de seu lado, com outro homem misterioso a seguindo de perto. Mikasa consegue retirar Eren do titã enquanto Armin instala o temporizador no explosivo, ajustando para detonar em 5 minutos. Justo quando o grupo está prestes a partir, eles veem o comandante Kabu atrás deles, no topo da muralha também. De alguma forma, ele sobreviveu ao ataque do titã e oferece
dinheiro e privilégio se deixarem a muralha como está e entregarem Eren ao governo. O grupo recusa furiosamente, o que leva o comandante a atirar neles, ferindo Armin no processo. O comandante grita que não há nada lá fora, apenas caos, e que as pessoas precisam das muralhas para serem felizes. Antes que o homem possa terminar, ele é atingido por várias flechas de Sasha e cai para o outro lado da muralha. Para surpresa de todos, o comandante também começa a se transformar, tornando-se o titã colossal que destruiu a muralha 2 anos atrás. O grupo avança contra o gigante para vingar todos os que ele matou, mas tem dificuldade em se aproximar, pois o titã emite temperaturas altíssimas. O gigantesco monstro tenta agarrar o míssil e impedir a explosão, enquanto o temporizador continua a contagem regressiva. Jean ataca o titã, tentando impedi-lo de destruir a bomba, mas é morto por um único golpe do monstro. O titã colossal se vira para Eren e tenta agarrá-lo, mas é atingido por uma explosão maciça que a capitã Heng disparou de baixo. O titã colossal continua lutando para alcançar a bomba, apesar de seus ferimentos, dando a Eren a oportunidade de aterrissar nas costas do gigante. Ele se aproxima do comandante, e quando o temporizador chega ao último segundo, surpreendentemente a bomba não explode. O titã conseguiu danificar o detonador, e Mikasa corre em direção à bomba para tentar consertá-la, mas não sabe o que fazer. Surpreendentemente, Tsukishima sobreviveu à luta com Eren e aparece atrás da garota. Ele zomba dos esforços dela para reparar as muralhas e a joga no chão. Ele está decepcionado com a humanidade por escolher a segurança em vez da liberdade, pois percebe que eles sempre tentarão consertar as muralhas. Mikasa tenta convencer o capitão de que ele ainda pode libertar a humanidade destruindo o tirano que oprime as pessoas. Ao mesmo tempo, ele consegue se aproximar do comandante e corta a nuca do titã. No entanto, ele é puxado pela enorme mão do titã antes que possa desferir o golpe final. Quando o titã está prestes a matar Eren, o capitão escala até o topo da muralha carregando o míssil, fazendo o gigante soltar o garoto. Tsukishima avança e enfia o míssil na boca do titã colossal, causando uma explosão massiva que destrói os dois. Uma reação em cadeia leva a uma segunda explosão que destrói o topo da muralha, fazendo o concreto desabar enquanto Eren tenta desesperadamente escapar do colapso. O garoto cai devido à onda de choque, mas é salvo por Mikasa, que se recusa a deixá-lo ir. Pedras gigantes caem em frente à entrada e bloqueiam completamente o buraco. Eren e Mikasa escapam da queda e sobem até o topo da muralha. Eles ficam extasiados quando finalmente veem o oceano à distância e se deslumbram com sua beleza. No entanto, eles não percebem as câmeras que os observam secretamente por trás, e uma voz robótica revela que há planos para os dois no futuro.